Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. Recadinho rápido aqui, se você gosta do projeto Fecha Tag e quer de alguma forma apoiar financeiramente esse projeto, agora você consegue, a gente tem uma página no Apoia-se, então você pode entrar lá em apoia.se/fechatag e doar com qualquer valor lá. Muito obrigado e vamos para o episódio. E a nossa convidada de hoje é a Roberta. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Montanha. Muito obrigada pelo convite. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo, gravar um episódio aqui do Fecha Tag comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta. Claro, né? Eu sou a Roberta, né? Eu sou de Recife e eu trabalho como desenvolvedora já há mais de 15 anos. No momento, eu estou trabalhando numa empresa que eu imagino que muitos desenvolvedores conheçam, eu espero que conheçam, espero que usem, que é a Stack Overflow. E lá eu sou tech lead do time do Stack Overflow for Teams, especificamente preocupada com grow and scale, né, com crescimento e escalabilidade. As coisas que eu faço no meu dia a dia. E por ter essa posição que você tem lá, você aí consegue programar ainda? Faz parte da sua rotina diária ou semanal programar Sim. ainda? Pois é, a posição de liderança técnica lá na Stack, ela é de 70% do seu tempo você está programando ainda, né? Legal. Você serve muito mais como um ponto focal para desbloquear a sua equipe, se ela tiver algum problema ou precisa de alguma ideia ou direcionamento técnico, mas também para fazer, para pensar melhorias de processo, em como tornar a equipe mais produtiva, para facilitar as comunicações com outros departamentos, né? Então eu tenho algumas reuniões com marketing, algumas reuniões com produto que antes de ser líder técnico eu não tinha, mas 70% do meu tempo ainda é programando, ainda é fazendo o que eu fazia antes. E nos processos, vocês usam algum tipo de processo lá, um Scrum da vida, alguma coisa? E se usam, o Tech Lead, o seu papel que você faz lá, conta como um esforço do time? Ou por você ter essa porcentagem de ter que gerenciar ou resolver, né, coisas mais macros, você não conta como esforço do time? Como que é isso lá? A gente não usa nenhum processo específico. A gente tem sprints, a gente trabalha em sprints e a gente tem um product manager, né? Cada time tem o seu product manager que cuida ali do backlog, mas a gente não faz, por exemplo, a gente não segue Scrum, a gente não faz os rituais, né? Sprint review, daily stand-up, nada disso ainda, né? Não sei se no Olha aí. futuro pode ser que É um venha. sonho para alguas pessoas, que É, tudo é um ciclo, né? Você é, gosta, fala, nossa, que delícia fazer dele, depois você, não quero fazer mais não. eu sou a favor de tentar e se funcionar, segue, assim, eu não sou prematuramente contra nada, nenhuma, vamos experimentar. Aham. Mas o meu foco está em pessoas e interações acima de processos e ferramentas, né? Então, o Boa. processo, no fim das contas, é secundário. E, e aí a gente vai ajustando, né? As interações e as pessoas é que são importantes. E, portanto, é isso que... e aí, para responder a tua segunda pergunta, com relação ao esforço, como a gente não usa Scrum, não faz story Medição. points, exato, seria meio estranho falar sobre isso, mas, sim, eu entro junto do hall de membros do time que desenvolve, né? Eu entro como, embora apenas 70% do meu tempo. Então, por semana, eu tenho aí um pouquinho menos de tempo para programar do que meus colegas. Mas aí, como eu falei, esses outros 30%, porque tudo isso, na verdade, não é exato. Não é que eu fique 6 horas e meia, né, a menos programando. É meio que uma estimativa chutada, Sim. né, na média. Só que parte desse tempo também serve para fazer, por exemplo, mentoria, para fazer, para desbloquear as pessoas, né? Se alguém está muito atarefada com alguma coisa e surge um incêndio, o site cai, aí o líder técnico está lá e ele consegue Uhum. ter essa flexibilidade de deixar o projeto em que ele está trabalhando em segundo plano e tentar apagar o incêndio, né? É um pouco para Eu manter a acho que mais esses equipe números, focada. eu acho que mais, eu acho que mais esses números são mais para ajudar a ter uma base, né? Lá onde eu trabalho, a gente tem uns números também de toda a sprint, a gente também usa uma sprint, né? De geralmente 15 dias. Aí depende também da situação que a gente está vivendo no momento lá.
Mas a gente tem um número também de tarefas de produto e tarefas técnicas também. Então a gente também tem um número mágico lá. Eu acho que é 70-30 também. Olha aí, Número... acaba caindo mais ou menos nesse É. limiar, né? Mas uma coisa como líder técnica que eu valorizo muito e é a minha forma de enxergar a liderança é com relação aos princípios que a gente chama de servant leadership, né? De uma liderança de servidão, né? De servitude, não sei qual a tradução exata. Aham. Mas a ideia é que eu tô lá, na verdade, para ajudar os que não são líderes, né? Para ajudar as pessoas que trabalham comigo e para Total. ouvi-las e para colocar elas porque o foco é nelas, não é em mim. Então, uma coisa que eu, por exemplo, presto muita atenção é quando surge um projeto um pouco mais complexo ou desafiador do ponto de vista de arquitetura ou do ponto de vista de escala e tal, eu evito pegar esses projetos para mim, né? Eu quero que outras pessoas peguem, eu quero que os projetos interessantes fiquem com outras pessoas, para que elas aprendam, se desenvolvam e estejam expostas a esse tipo de desafio, né? E eu acabo ficando com os projetos que são Uhum. mais assim, boring mesmo, menos, menos interessantes. Uh, e acaba sendo uma forma de trabalhar muito colaborativa, né? Porque de todo jeito, mesmo esses projetos mais complexos e interessantes, eu acabo me envolvendo de uma forma ou de outra, nem que seja para validar alguma ideia ou apontar problemas, né? Mas não para desenvolver. Eu acho muito importante que as pessoas menos experientes abracem esses projetos para que elas adquiram essa experiência, né? Foi assim que a gente aprendeu também. Muito legal, muito bom. E você, de alguma forma, tem que fazer algum papel de manager, assim? Você tem que fazer one-on-one com as pessoas, pensar um pouco na carreira das pessoas do seu time? Ou isso é um papel de uma outra pessoa para ser feito? Nada, eu não faço nada de gestão de pessoas. Ainda bem, porque eu Entendi. não sei se eu gostaria de fazer, não. Mas a gente tem a gente tem um gerente de engenharia que cuida de. Todo mundo reporta, inclusive eu, reporta para ele. A minha função ela é mais técnica do que de gestão de pessoas. Pô, a gente falou bastante começou a falar bastante do Stack Overflow, mas eu queria também ter uma curiosidade de saber como é que o computador entrou na sua vida, assim. Ah, Nem programação, às vezes, até um passo atrás. Computador entrou, assim? Quando você descobriu o computador, ou ganhou, ou, enfim, pois comprou? é, cara, isso é interessante porque eu lembro do primeiro computador que eu vi, que foi no meu pai é médico, e ele tem um consultório, e ele comprou um computador para o consultório dele. Era um computador DOS, eu acho que era Aham, um 286, mas eu não tenho certeza, faz muito tempo. Mas eu lembro de vê-lo usando o computador, né, e digitando, usando os programas dele de laboratório e tal, para ver dados, e eu nunca pude mexer, nunca foi, era um instrumento de trabalho, então para mim era só uma curiosidade, eu era muito nova sim. também. Depois que ele comprou o primeiro computador com Windows, que vinha uma proteção de tela que eram uns peixinhos nadando na tela. E aí ele achou aquilo meio lúdico, eu imagino, e me chamou para ver e para mexer, e foi meu primeiro contato, podendo pelo menos chegar perto do teclado. Mas eu lembro muito dele dizer assim: olha, nunca aperte essa tecla aqui, que era a tecla delete. Ele tinha um medo que eu deletasse arquivo ou algo assim, sabe? Não, eu tinha um medo do delete, foi um trauma de infância. Mas o primeiro computador que eu mexi mesmo, que eu comecei a mexer e a aprender como funcionava, foi na escola, pouco tempo depois. A escola onde eu estudava tinha um laboratório de informática, aí eu já tinha uns 10 anos. E aí tinha um computador e foi onde eu Legal. aprendi. E até hoje eu tenho contato com o meu primeiro professor de informática, por sinal. E a minha iniciação foi Pô, que muito, legal. né? Minha iniciação foi muito nos jogos, né? Eu lembro que nessa época eu jogava, o computador da escola tinha Commander Keen instalado, que é um jogo bem antigo da ID Software, a galera do Doom lá que fez o Doom, que eu gostava de jogar. Sim. E depois eu evoluí para uns jogos da LucasArts. Ali eu comecei a jogar o Full Throttle, The Dig, uns jogos na época que tinham aqui no Brasil, que vinham no CD. E foi aí que começou meu encantamento, né? Foi aí que eu disse, nossa, eu gosto muito desse negócio de tecnologia, porque eu gostava muito de jogar. Eu conversei com algumas pessoas aqui e algumas tiveram essa. Não na mesma fase que você ou que eu também, porque eu também tive esse contato com jogos, assim, mas, pô, é legal que bastante pessoas teve esse primeiro contato com jogos, sabe? Na tecnologia. O meu também foi assim. Eu tive um computador
Acho que foi um Pentium 1, meu primeiro computador. Eu tive contato também antes. Eu não tenho uma memória tão boa quanto a sua aí de lembrar a primeira vez e o que aconteceu, eu não lembro. Eu lembro que uma vez eu já vi um monitor fósforo verde, acho que com Prince of Persia, que é a lembrança de Ó, jogo que eu tenho também. Mas quando eu tive foi um Pentium 1. Eu lembro que, tipo, o HD era coisa de 1 GB e alguma coisa. Então já tava mais ou menos avançado aí, né? mas isso era o quê? 98, 97, por aí? Ah, aí me pega. Aí me pega. Mas por aí, assim, por aí. Eu sou de 88, por aí. Eu É. devia ter. Por aí, acho que 95, 96. Pentium 1, acho que era dessa época aí. É. Porque assim, já devia ter computadores melhores. A aquisição do computador foi que a minha mãe trabalhava na Ericsson, lá em São Paulo, na Zona Norte. E de tempos em tempos, a Ericsson meio que trocava os computadores e acessórios, né? Tipo cadeira, mesa, essas coisas. E eles faziam uma tabelona lá e vendia a preço de custo para funcionário primeiro. Não sei se não vendesse para funcionário, para onde que vendia, mas... Uhum. E nessa daí, minha mãe pegou um Pentium 1. Então, não devia ser o high-end ali, mas já tinha algumas coisas. E aí eu tive esse contato também. Eu lembro já joguei Doom, né? O Duke Nukem, esses jogos Aham. assim, CD Expert, né? Tipo aquelas... Nossa, CD Expert, CD caramba. Expert. Eu lembro de fazer uma cirurgia no nariz e aí minha mãe falou assim, ó, se você se comportar lá, eu te dou um jogo do CD Expert. Que maneiro. Aí eu jogava esses jogos, assim. Eu lembro acho que um Eworm Jim, era alguma coisa assim. Era um game da CD Expert que eu gostei pra caramba, assim. Era um carinha com um corpo de astronauta, acho, e era uma minhoquinha, assim, dentro de uma cápsula. Putz, era muito legal. Então eu também tive esse contato inicial com jogos, assim. Hoje não trabalho com jogos, não fui pra área de jogos, assim. Acho que você também não, né? Não, Não, não é. sei. Mas eu até tentei um pouquinho, mas como eu já tinha descoberto a web e sites, né? Meu contato assim com a parte profissional sempre foi web, sempre foi sites. Eu não tive contato antes teve pessoas que tiveram um contato acadêmico melhor também. Eu tive um contato acadêmico mais voltado para design, então melhor eu digo assim, mais para estrutura de dados, ciência da Aham. computação, essas coisas. Então fizeram programas desktop, né? Usaram linguagens que compilavam coisas em desktop e tal. Eu já fiz coisas para web direto, assim, né? Desde do meu primeiro contato. E para mim, um gatilho que foi muito foda era simplesmente dar um F5 e ver o negócio funcionar. Aham. É. E aí você tava até comentando antes da gente gravar de Millennium e tal, e eu tenho essa parada, né? Tipo, apesar de eu ter passado dos 30 já, eu ainda tenho essa parada de, putz, ser mais rápido assim é Aham. melhor. E aí eu até tentei fazer um curso, acho que era 3D Max na época, acho que na Impact, lá em São Paulo. E eu falei, não. Eu acho que eu fiquei uns 5 dias pra renderizar uma cadeira, sabe? Eu falei, não, Animação é complicado, imagino. não Nunca quero fiz não. também não. Também não trabalhei com jogos. Eu tenho alguns. Eu fiz faculdade, né? Eu aprendi a programar na faculdade de Uhum. ciência da computação lá em Recife, na Federal de Pernambuco. E eu tenho alguns colegas de turma que trabalham com jogos. Eu tenho um grande amigo, inclusive, que foi trabalhar no Japão, fez mestrado Nossa, que no legal. Japão. Né? Pô, para quem gosta de jogos, é uma meca. Hoje está na Dinamarca, mas eu tenho gente muito próxima que foi por essa área. Eu não, eu também, como você, eu entrei nos sites e não saí mais. Eu comecei a trabalhar com a aplicação web e fiquei por lá. E você tá onde hoje? Você falou que lá no Recife, você tá em São Paulo hoje? Eu estou em São Paulo, na verdade, eu me formei em Recife e alguns meses depois de formada eu recebi uma proposta de trabalho para ir para o Rio. Então eu fui trabalhar no Ah, Rio. Eu morei 8 anos no Rio. Na época eu era casada, aí a minha esposa da época recebeu uma proposta para vir para São Paulo, a gente veio para São Paulo. tá. E aí eu fiquei, já me separei, já casei de novo e continuei em São Paulo. Entendi, entendi. Bom, e você trabalha hoje no Stack Overflow? Você sempre trabalhou remoto? Ou... Sempre.
A Stack Overflow, acho que eu já ouvi você falar em algum lugar, não sei se foi no podcast lá, do Hipsters, ou em algum outro lugar, que é uma empresa que sempre foi remota? Ela sempre foi Sempre foi remote remota. first? A Stack Overflow, quando foi fundada, lá em 2008, né, pelo Jeff Atwood, Joe Spolsky, ela já era uma empresa que tinha 2 funcionários e os 2 estavam nos extremos opostos do país, né, dos Estados Unidos, empresa americana. Depois de muito tempo, ela teve seu primeiro escritório fundado em Nova York, ainda tem, está fechado por causa da Covid, mas está lá. Uhum. Mas a empresa, essencialmente, desde a sua origem, sempre foi uma empresa que eles chamavam de remote first, né? Primeiro remoto. Uhum. E assim é até hoje. O departamento de engenharia, 75% dele já era remoto antes da Covid. Ainda tinha pouquíssima Sim. gente trabalhando dos escritórios. E agora é 100%, agora está todo mundo de casa. No meu caso, como eu sempre morei no Brasil, nunca morei fora, eu trabalho lá desde 2014, né? Faz 7 anos e sempre remoto. Do Rio primeiro, depois eu mudei para São Paulo, daqui de São Paulo. Mas poderia estar trabalhando de qualquer lugar. E qual que foi a sua motivação para conseguir um emprego numa empresa como Stack Overflow? Você queria realmente trabalhar nessa empresa e você foi atrás? Ou você queria ter uma experiência profissional fora do país? Ou você queria viajar para fora do país e aí a empresa acabou sendo remota e você falou, putz, que dor. Boa pergunta. Mas qual que foi a sua motivação para Olha só, chegar lá? curiosamente, talvez eu seja uma das poucas pessoas de tecnologia que eu nunca quis sair do Brasil. Eu gosto de morar. Eu sei Aham. que a gente tem problema pra caramba, né? É inegável que a qualidade de vida que você consegue em países de primeiro mundo é inalcançável em muitos aspectos, né? Embora eu tenha a sorte e o privilégio de morar num lugar muito confortável, num bom bairro, né, com um monte de facilidades por aqui, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é outra. Mas eu nunca quis sair do É. país. Só que eu estava trabalhando para uma empresa de consultoria lá no Rio. E aí no Rio, na época, isso Uhum. era 2008, não, 2014, 2013, final de 2013. Nessa época você não tinha tantas opções quanto você tem hoje no Brasil de startup, de empresa de produto. Era muito mais consultoria no Rio, principalmente, né? Para Petrobras, para óleo e gás, para esse tipo de projeto, projeto para o governo e tal, do que produto. O que você tinha no Rio de produto era a Globo.com, que era uma empresa super bacana, com um produto Uhum. super interessante, do ponto de vista de engenharia, que eu achava super desafiador também, então seria uma empresa onde eu gostaria de trabalhar, mas que tinha uma grande desvantagem na época, que era a localização. Ele ficava num bairro que era a Barra da Tijuca, que era muito distante de tudo, com um trânsito terrível, ao qual eu não gostaria de me Caótico. submeter. Então eu comecei a procurar vagas remotas, mas para trabalhar de casa mesmo, para continuar trabalhando do Rio. Só que se tivesse Entendi. assim uma empresa de produto maneira no bairro onde eu morava, talvez eu tivesse ido. Eu gostava muito da empresa onde eu trabalhava, até hoje eu tenho muitos amigos lá, empresa bem legal, mas eu realmente queria mudar um pouco o foco da minha carreira de continuar trabalhando com consultoria para fazer algo mais, algo diferente, né, com outro ritmo. O produto é muito diferente de projeto, de consultoria. E aí foi por acaso, eu me candidatei para mais de uma empresa para chamarem, algumas nunca me chamaram, e algumas eu fiz e não passei, mas aí na Stack deu certo. Foi a sorte, eu tô Legal. lá desde então, já 7 anos e meio quase. Caramba, é bastante tempo. E eu também assim, eu, eu queria ter uma experiência fora do Brasil, né? Eu morei no Canadá 3 meses. É pouco, não dá pra se falar que, nossa, né? Tive uma experiência fora e tal. É, mas deu pra eu sentir o gosto do o quão privilegiado eu sou aqui, sabe? O quão a minha vida é boa aqui. Então acho que tem Hum. muito isso também, né? Dependendo de como é a situação da pessoa, a gente tem. É aquele famoso a grama do vizinho é mais verde, né? É você achar que tudo é perfeito e tal, mas ficar fora um tempo me deu essa visibilidade de. Tudo bem, tem todos os problemas sociais, um monte de coisa, né? Um monte de problema, mas eu, é uma coisa que pega muito para as pessoas é negócio de família, né? Então, eu sou uma pessoa bem desligada com família, né? Até.
Até que pra isso, assim, eu sou bem desligado, mas a minha mãe, né, meus pais estão a 15 minutos daqui da minha casa, né. Quem sabe se eu for pra fora realmente ficar mó tempão, né, você realmente sente falta, né. É igual você falar É. assim: "Ah, eu gosto de", até falei isso no outro cast, falei assim: "Ah, eu gosto de pastel", sabe. Aí, tipo: "Ah, mas eu não gosto tanto assim". Aí você fica 1 ano sem comer pastel, você fala: "Porra, pastel Pior que eu pastel é gosto. gostoso, hein". Então, comigo foi similar, porque a minha falta de desejo de sair, ela tá muito ligada a isso também, aos laços que eu tenho no Brasil, de família e tudo. Eu não moro perto da minha família há muito tempo, né? Aham, Desde 2008, quando eu fui para o Rio, a gente mora longe. Então, há 13 anos já. Só que antes da pandemia, a gente ainda conseguia se ver 5 vezes por ano. sim. Porque eu tinha as datas, ó, aniversário do meu pai, eu ia para Recife. Né, Natal, eu estava sempre com eles. Meu aniversário, estava no Dia das Mães. Então, tinha aqueles marcos ao longo do ano que a gente estava sempre junto. E a gente é muito ligado, né? Eu sou muito próxima dos meus irmãos, dos meus pais, tudo. E aí, só de pensar, assim, de sair do país e, pô, quando eu tiver férias, então, eu não vou poder viajar ao mundo, porque eu vou querer vir pro Brasil nas férias, né? Vou querer vir visitar Aham. minha família, não vou usar minhas férias para ir para Tailândia, eu vou querer vir aqui e tal. E eu gosto muito de É, viajar. Então, essas coisas pesam, né? Com todos os problemas, eu gosto de poder no Brasil ir numa feira, comer um pastel, conversar com o feirante, sabe? Tem coisas da cultura que não tem como reproduzir em outro lugar. E essas coisas me são muito é, caras. É por isso que eu continuei por aqui. Agora, na pandemia, já é vai isso, né. fazer 1 ano e meio que eu não visito minha família. A gente está cumprindo o isolamento bem, com bastante seriedade aqui em casa. Então, difícil pra caramba. Aí eu fico pensando, imagina quem mora em outro país que precisa fazer isso sempre, ficar 1 ano sem ver a família, sabe? Pra mim seria muito difícil. Principalmente quem mora em outro país e acontece alguma coisa, né. Não precisa nem chegar a ser uma fatalidade, mas, putz, sei lá, acontece qualquer coisa, assim, e você É, meio que se sente, né, você fica na mão, assim, você se sente, como fala? Você vendido. não tem poder de fazer nada, né. É, pois é. Rendido, exato. Pois é, Bom meus pais ponto. já têm E aí quase 70 anos também, então a gente já começa a ficar mais atento, né, essas coisas. total, também. E E você então trabalha remoto faz tempo, né, 7 anos aí, e aí eu também brinco isso no podcast, a gente trabalhava remoto quando não era modinha, né, agora eu quero ir para o escritório, todo mundo em casa, É eu quero ir para o verdade. escritório. Como que foi pra você a trabalhar remoto, assim, 7 anos atrás, que não era comum igual hoje, talvez não tinha uma internet, mais avançada do que é hoje, não vou falar boa, porque boa, né, tem vários significados, É. mas não é tão avançada quanto hoje, questão de conexão, câmera, enfim, tudo que a gente sabe hoje. Como é que foi pra você lá atrás e se acostumar também com o modelo? Você falou que já se casou 2 vezes, então a rotina em casa, né, eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais desafiadoras, né, você ter uma rotina em casa, ter alguns toques pra você entrar no modo trabalho, sair do trabalho. Como que foi isso pra você há 7 anos atrás, lá? Pois é, porque naquela época não tinha como tem hoje 500 podcasts, vídeo, blog post falando como trabalhar de casa, né, como Uhum. trabalhar, remoto e tal. Era uma experiência muito nova, eu não conhecia ninguém, na minha convivência no Brasil que trabalhasse assim. A questão da infraestrutura, de rede, de equipamento, por sorte, a Stack, como já era uma empresa que tinha trabalho remoto como cultura, eles dão um orçamento, eles dão um reembolso para você poder comprar a melhor internet que você puder na sua região. Olha Então, que assim legal. que eu fui contratada, eu fui atrás, tá? Qual é a fibra ótica aqui? Quem que me dá a melhor internet aqui? Na época eu morava no Rio, né? Em Copacabana, fiz lá meu upgrade e eles pagavam por isso, que era uma grande vantagem. Então, eu não precisei me preocupar com isso. Mas do ponto de vista de rotina, é que foi mais complicado mesmo. Eu lembro que no começo eu era muito mais rígida, porque eu ainda tinha aquela coisa de eu preciso acordar, tomar banho, tomar café, botar uma roupa de trabalho, como se eu fosse sair para a empresa onde eu trabalhava, sentava no Uhum. computador e começava a trabalhar.
Se eu não fizesse isso, parecia que eu não estava no modo de trabalho ainda. Era muito estranho, tinha uma desconexão cognitiva ali. Mas isso durou o primeiro ano, eu acho. Aí, a partir do segundo ano, eu já não preciso mais desse monte de rituais para entrar em modo de trabalho. Eu já consigo entrar em modo de trabalho, por exemplo, sem precisar botar uma roupa como se eu fosse sair. Eu ainda Entendi. acordo, eu tenho uma rotina matinal muito intensa, né? Eu acordo, porque a gente estava conversando antes, eu sou uma pessoa muito diurna. À noite eu não sou ninguém. Ah, Então eu acordo cedo, acordo 6 e pouquinho da manhã, e aí saio para passear com o cachorro, dou remédio do gato, tomo banho, é a hora que eu vou. Bom, não vou, eu faço exercício, né? Antigamente eu ia pra academia, agora eu não faço exercício em casa. E pronto, e aí começo a trabalhar umas 9h30, mais ou menos. Mas eu não preciso mais me preocupar com, puxa, vou me arrumar para ir pro trabalho. Não, boto qualquer camiseta, calça de pijama e funciona também, sabe? Não tem mais isso. E terminar de trabalhar foi outra coisa que foi difícil 7 anos atrás. Aprender que chega uma hora que você tem que fechar o computador. Acabou, né? uhum. E não é porque o computador tá logo ali e você tem um pepino que você quer resolver que você vai num sábado abrir o computador para resolver só porque pode, sabe? Não. Sábado é para você descansar, para você deixar o cérebro desconectar. Fim de semana serve para isso. E aí no começo para mim isso era muito difícil, porque a facilidade, né, a proximidade do computador meio que me puxava para trabalhar mais do que eu deveria, e isso vem com um preço, né? Às vezes o preço é Sim. sua vida familiar, que fica prejudicada, às vezes o preço é que você entra num processo de burnout que nem você percebe, né? Então, hoje Total, também total. não tenho problema nenhum em parar de trabalhar na hora que eu tenho que parar, né? Opa, deu minha hora, tchau, gente. Prazer, até amanhã. Legal, legal. E para as pessoas em sua volta, né? Você morou com pessoas, como é que foi para elas, assim? Elas também estavam acostumadas com tecnologia, em trabalhar em casa? Como é que foi isso, assim? Porque tem a dificuldade nossa, né, que é o que você falou, de entrar no modo de trabalho, de parar de trabalhar, ou de ter alguns certos rituais nossos, mas também tem as pessoas externas, assim. E eu falo isso porque eu também trabalhei remoto por bastante tempo, antes de ser modinha, e, e foi numa época também que foi mais difícil, então assim, eu morava em São Paulo, trabalhava lá, fiz faculdade lá e fiz meu network lá, vamos dizer assim, mas eu era do interior aqui, de Indaiatuba, minha namorada era daqui, que hoje é minha esposa, minha família era daqui, e tinha uma certa promessa, pressão, ou o que você queira chamar, eu também tinha essa vontade de voltar para cá, né? Uhum. Até a questão de construir uma família tal e de ficar mais tranquilo, eu preferia aqui o interior do que São Paulo. São Paulo eu gostava muito do lance de, nossa, tem tudo, os eventos, você vai crescer, você vai viver aquele negócio meio intenso, mas na hora que eu quiser, pô, ter a minha própria casa, investir em alguma coisa e tal, eu queria meio que dar uma fugida de São Paulo. E, e aí, por causa disso, eu comecei a meio que evangelizar um remoto, assim, não, trabalho remoto e tal. E era difícil, né? Como você falou, não era fácil. O que foi diferente para mim, que eu não procurei fora do Brasil, foi que foi bem numa época de. Acho que foi a primeira bolha de startups, vamos dizer assim, que teve. Então as startups elas eram mais favoráveis ao remoto, porque elas eram a crista da onda, não, por causa de dinheiro, né? Todo mundo sabe que o Sim. remoto economiza muito dinheiro, as empresas hoje aprenderam na marra que isso acontece, e aí falam assim, nossa, que legal isso daí do remoto, né? Até que dá pra economizar uma grana aqui. E aí quando isso aconteceu, já aconteceu vários fatos, assim, eu já tentei algumas coisas, do tipo, trabalhava num quarto, deixava a porta fechada, falava, ó, bate na porta se quiser falar comigo, ou manda uma mensagem antes, tal. Alguns rituais, assim, para as pessoas que moram junto com você, mas tem a Uhum. famosa, não sei se isso já aconteceu com você, mas tem a famosa de você estar trabalhando, né? E aí você fala assim, vou abrir um vídeo no YouTube aqui, né? Vou ver um gatinho correndo aqui. Aí a pessoa passa atrás, assim, do seu monitor e fala, nossa, que trabalho legal, hein?
Cara, isso acontecia comigo quando eu trabalhava na empresa, no escritório. De vez em quando você, nossa, depois do almoço, assim, que você, ai, vou ver notícia, não vou, sabe, vou ver Twitter, não vou, vou Aham. dar uns 5 minutinhos aqui. Era sempre a hora que passava um chefe, que passava um diretor por perto. Sempre dava esse azar. Mas eu tive sorte de sempre, na minha vida profissional, né, depois que eu comecei a trabalhar, porque assim que eu arrumei meu primeiro emprego, eu saí de casa, saí de Recife, né, fui morar no Rio. Então, a minha vida profissional, eu sempre morei com pessoas que trabalham com tecnologia e que, portanto, compreendiam perfeitamente que o que eu estava fazendo tinha né, Legal, legal. requeria atenção. Agora, essa coisa de trabalhar remoto facilita com que a gente visite nossa família sem precisar tirar férias também, o que foi uma coisa que eu já fiz muito antes da pandemia. Então, às vezes eu ia para Recife passar 3 semanas lá, só, sei lá, na época que minha avó ficou doente. Eu fico aí, eu trabalho daí, não tem problema, tem internet boa. E aí, para ensinar pai e mãe que você está trabalhando foi um pouco mais difícil. Várias vezes eu estava lá concentrada, fazendo alguma coisa assim que exigia muito foco. Aí minha mãe abria, a porta fechada, minha mãe abria a porta, olhava, aí falava, que bonitinha trabalhando. Mãe, sério, é um negócio sério isso aqui. Ela, filha, só vim ver, acho tão bonitinho você trabalhando. Mãe, eu tenho 35 anos, pelo amor de Deus. Isso aí aconteceu. Mas é questão de educar as pessoas ao redor, não tem jeito. Nossa, que bonitinha trabalhando, isso foi legal. Já pensou? Isso já aconteceu comigo, com lance de freela, assim, eu acho. Acho que no dia a dia, acho que nunca ocorreu isso, mas de eu já ter que trabalhar um final de semana, alguma coisa, pegar um freela, fazer alguma coisa extra, e aí falar assim, vamos lá, a gente vai sei lá, na casa do sogro hoje, em algum lugar. Aí é só você levar seu notebook, você trabalha lá, né? Aí, nossa, Nossa. já fiz algumas vezes, mas, putz, era muito, era muito ruim, não dava. Não, às vezes você tem que separar, não tem jeito. E o lance do remoto também, que para mim era complicado também, no sentido de, a maioria das empresas que eu entrava, eu tinha que dar uma evangelizada, assim, né? Então, o remoto você conquistava, né? Era Uhum. coisa de, vou levar minha avó no jiu-jitsu ali, né, tal, vou instalar a internet em casa, aí você ficava remoto. Aí depois, cada 15 dias vou ficar um dia remoto. Aí daqui, uma vez por semana, a sexta do remoto, né? Aí tem a sexta do remoto. Aí você vai esticando. 2 vezes por semana aqui, aí o seu líder, a pessoa que, né, você tem que responder, fala, tudo bem, tá dando tudo certo, as coisas estão andando, né? Então tudo bem, 2 vezes, 3, aí até um dia que eu 4 vezes em casa, ia uma vez por Agora, semana pro trabalho. Aí ia acostumando assim. E aí, com esse decorrer também, por causa disso, eu fui, eu fui adquirindo coisas boas para casa, né? Então, hoje eu nem tenho muito parâmetro, né? Eu falo que eu trampo aqui, eu tô numa lavanderia aqui. Então não é tão confortável assim, quanto eu tenho uma filhinha pequena, que ela, né, é o quarto dela hoje, né? O meu escritório é o quarto dela. ah, Era o meu escritório lá, né? E aí lá no escritório, tipo, pô, tinha cadeira boa, mesão. Eu já tive aqueles monitor de, acho que é 34 polegadas, ultra wide, assim, ó. Dá pra olha andar de só. skate com o monitor. Ar-condicionado, que é só seu, porque você que já trabalhou em empresa em loco também, existe um. Não tem as leis lá, né? A lei de Murphy. Tem a lei do ar-condicionado também, né? Não sei se você já passou por isso, que é toda pessoa que odeia ar-condicionado, quem faz aquele mapa de cadeiras assim da empresa, a pessoa que não gosta de ar-condicionado vai ficar embaixo da tubulação do ar-condicionado Caraca, e isso é quem gosta muito vai ficar lá verdade. no cantinho, assim, ó. Normalmente é isso. E outra coisa ruim do ar-condicionado corporativo ele sempre não vai estar frio o suficiente para quem sente muito calor, né? E sempre vai estar muito gelado para quem sente muito frio, que é o meu caso. O meu caso Exato. é fácil de resolver. Eu sempre fui de casaco para a empresa, não tinha jeito. Para mim sempre estava frio, mesmo no Rio, hein? Mesmo no Rio de Janeiro.
Mas eu tinha Nossa, colegas que verdade. sofriam, que achavam quente, né? Que, porra, 25 graus, tá muito quente. E eu, que isso, gente? Tá fresquinho. Né? De Sensacional. blusa ainda, né? Ó, tá É, fresquinho aqui, fresquinho. tá tranquilo. Pô, legal. E, Roberto, queria entrar então num modo mais pessoal aqui. Queria que você contasse um pouco pra gente. Conta um pouco dessa parte que você já falou, que você é uma pessoa diurna. Como é que é sua rotina, assim? Você faz todas as suas coisas de manhã e no final do dia você fala, tá bom, agora eu não faço mais É, nada. eu sou Como é que é seu dia, assim? Eu sou obrigada a agir assim, porque eu realmente não tenho mais energia. E quanto mais velho eu fico, menos energia noturna eu tenho. É engraçado. Antigamente, né, durante a faculdade, nossa, cansei de ir estudando para a prova até 2 da manhã, 3 da manhã, e no outro dia acordava bem, acordava tranquila, cheia de energia. Hoje, se eu faço um negócio desse, eu acordo quebradona, não consigo fazer nada. E há uns dois, Mas três dias, né, pra recuperar. putz, nossa, é horrível. Envelhecer não é fácil. Mas, como se eu fosse super velha. Mas minha rotina é normalmente manhãs intensas. Eu faço exercício todo dia, porque, pelo único motivo que eu gosto muito de comer, eu gosto muito de cozinhar. Tá. Então, durante a pandemia, a gente cozinhou muito em casa, foi algo que me relaxa muito. Quando dá tempo, né? Que ultimamente estou sem tempo. Mas as minhas atividades pessoais, assim, minhas horas livres, eu sempre estou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com computação, né? Eu tento não fazer nada de tecnologia, né? Com exceção dos podcasts, com exceção dessas lives e tal, que pode-se dizer que é meu tempo livre, né? Embora Aham. também Mas faça isso é uma coisa que parte. você criou? Precisou criar? Ou sempre foi assim pra você? Ou tipo Não, assim, isso é um chegou uma hora desenvolvimento que você falou assim: "Ah, recente, tô cara. cansada". Isso é recente. Eu Entendi. cansei mesmo. No meu começo de carreira, eu respirava programação. Era fim de semana, hora livre. Eu acordava, não ia ver vídeo de gatinho, não ia ver TikTok, não ia ver, sabe? Eu ia ler Google, como era o nome? Google Reader? Acho que era Google Reader. Eu ia ver meu feed de blogs técnicos, quem postou alguma coisa, ler artigo, comprava livro. Nossa, meu salário era para comprar livro de programação, sabe? Teve uma época que eu realmente me dediquei muito a estudar. E aí passou. Aí passou essa época e passou. Não é que passou o interesse, é que eu senti falta de diversificar meus interesses mesmo, sabe? Tipo, cara, eu já faço isso 8 horas por dia. É, meu fim de semana, meu tempo livre, eu quero levar meu cérebro para outro lugar, sabe? Aí eu comecei com essa história de, quero aprender. O violino foi um acaso, mas a minha esposa de aniversário me deu um violino, do nada. Nunca toquei violino. Toma um violino. Ótimo, agora eu vou Do nada. aprender. Eu costumo falar para ela que ela não me deu um violino, ela me deu um hobby, né? O que foi sensacional, que é muito melhor do que o violino, é um hobby. E agora eu tenho essa coisa. Há 3 anos eu estudo violino e isso trouxe para minha vida um universo inteiro que eu desconhecia, que era um universo de música erudita, de compositores clássicos, de música, de orquestra, sabe? De teatro. A gente chegou aí no Teatro Municipal, ver a Orquestra Municipal de São Paulo tocando. E não é só Que maneiro. o não é só a parada de aprender um instrumento, é de aprender sobre toda uma área do mundo de conhecimento que eu ignorava completamente, sabe? Então Aham. isso para mim foi sensacional. E da mesma forma, eu comecei a adquirir outros hobbies que não têm a ver com tecnologia. Então, o último agora eu ganhei um telescópio de presente também da minha esposa, né? Outro hobby que ela me deu. Me deu um telescópio e agora meu hobby é quando São Paulo permite, que é quase nunca, porque o céu de São Paulo não tem uma estrela, né? Ou é nuvem e poluição, ou é um céu preto, porque a poluição luminosa não deixa a gente enxergar nada. Mas quando tem uma lua cheia, um negócio assim, dá pra ver bem, bem legal. E é com esse tipo de coisa que eu gasto o meu tempo livre agora, sabe? Nada a ver com tecnologia. Eu vou para essas outros hobbies. Que não quer É, dizer também que eu não estude mais, né? sim, Que sim. fique claro. Eu ainda compro livro técnico, ainda tem coisas que me interessam. Eu só diversifiquei um pouco mais o meu tempo livre. Sim, eu acho que a gente aprende a gerenciar mais o tempo, né? Deixar as coisas mais úteis, assim, né? Então, não que você não estude mais, mas você tenta ser mais performática no sentido de,
pô, vou estudar isso aqui 30 minutos antes de alguma coisa, tal. Não é aquele negócio, né, de, não, vou pegar várias coisas ao mesmo tempo e Uhum. fazer, é um pouco mais, né, mais É, focado, mais mais centrado. focado, exatamente. E é legal que esses. E você, de alguma forma, a programação e como você, né, estudou essa vida toda, você acha que isso influencia alguma coisa nesses seus outros hobbies, como o violino, como a cozinha? Você acha Aham. que você tenta dar uma gamificada assim na parada, tipo, não, tem que escalar, tem que aprender, eu vou. Você Ah, acha que de olha, alguma forma acontece isso? eu tento evitar que influencie. Quando eu vejo que tem que tá alguma coisa vazando, por exemplo, teve uma época que eu digo, já sei, vou organizar a cozinha da mesma forma que eu organizo um projeto, né? Quebrar em tarefas, fazer um Trello, fazer um Kanban, um negócio assim. Eu digo, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não, porque vai me dar mais estresse do que resolver minha vida. Eu tenho que exercitar mais a criatividade, o improviso, sabe? São outras coisas que eu quero. ah, com outras partes do cérebro mesmo que eu quero lidar. Mas eu acho que programação, de uma forma ou de outra, querendo ou não, eu acho que muda um pouco a nossa forma como qualquer profissão deve ter isso também, né? De ver o mundo mesmo. Então a Uhum. gente vê notícia de outra forma, a gente interage com tecnologia de outra forma, interage com site, com notícia, com rede social. Fica tudo um pouco contaminado pelo nosso viés de tecnólogo, né? De pessoa que trabalha com tecnologia. Não tem como fugir disso, não. E eu acho É, legal também. É algo que traz um tempero diferente. sim. Daqui a pouco você vai botar a captação no violino aí, um sintetizador, começar a usar o Pro Tools. Cara, você não sabe. Uma das primeiras coisas quando eu comecei a aprender a tocar foi, pô, eu podia fazer um aplicativo Ah lá. para mostrar, tipo, eu toco, gravo uma música e ele me mostra onde eu desafinei e tal, se eu tô tocando muito alto, quais notas e tal. Claro que já existe 15 mil aplicativos que fazem isso para você. Mas não, mas seria um projetinho bacana de fazer num fim de semana, uma Vou coisa aprender um assim. negocinho aqui. Mas claro que não. Fim de semana eu tô muito cansada, não consigo programar. Programar eu não consigo mais. Assim, fim de semana eu não, realmente não dá. Nem um projeto pessoal assim eu consigo fazer. Legal, legal. Pô, e pra gente fechar aqui, eu queria. Tava com curiosidade de saber como é que você entrou no mundo de podcast ou de criação de conteúdo. Como é que foi isso pra você? Você foi atrás disso? Você tinha interesse? Você consome bastante? Como é que isso surgiu? Pois é, foi completamente na sorte. Eu dei muita sorte nesse universo de criação de conteúdo. Lá atrás, nessa época em que eu falei que eu estudava muito, eu Uhum. até tinha um blog, eu postava sobre as coisas que eu estava aprendendo, era muito mais pessoal do que externo. Era algo que eu fazia para mim, né? Para eu manter um diário de estudo. Mas não durou muito tempo, não. Eu lembro que eu postava ali em 2010, por aí, depois parei. E aí eu comecei a frequentar muito evento de comunidade para estudar, para Hum, aprender, né? Então veio daí. Eu trabalhava com .NET, existia a comunidade .NET lá do Rio, da qual eu fazia parte, eu estava sempre nos eventos. E aí quando você vira meio que figurinha tarimbada nesses eventos, alguém sempre vai chamar você para palestrar também. E comigo sim. não foi diferente, né? O pessoal da comunidade, pô, Roberta, você tem umas colocações interessantes, por que você não monta uma palestra e tal? E aí foi assim que eu comecei a palestrar. Foi no .NET Architects, lá do pessoal do Rio, o Juan Lopes, a Jaque Abreu, o Rodrigo Vidal, o pessoal que participava junto comigo, o Giovanni Bassi, aqui de São Uhum. Paulo. Depois que eu comecei a palestrar neles, por acaso, aconteceu que alguém que trabalhava na Alura, na Kaelon, junto com o Paulo Silveira, viu uma das minhas palestras no QCon, uma das palestras que eu fiz no QCon. Que o Conge é um evento bem grande, né? Bem grande, é. Aí Bem já foi. corporativo também. Não, aí já foi outro pulo, né? Já foi depois que eu comecei a trabalhar na Stack, e aí o pessoal queria saber e tal, de como a gente fazia as coisas, e mais uma vez, né, graças ao pessoal da comunidade que eu conheci, eu comecei a ser convidada a palestrar nesses eventos. Mas eu confesso para você, Felipe, que palestrar para mim é um negócio me dá muita ansiedade, assim. Eu sou Uhum. muito cri-cri com as minhas palestras, sabe? Primeiro que eu não gosto de repetir palestra, então quando eu tenho que repetir eu já fico incomodada.
E eu não tenho essa criatividade toda e essa disponibilidade toda de criar sempre novos conteúdos para palestrar. Então, eu Tá. tento palestrar no máximo 2, 3 vezes por ano. Então, eu escolho muito bem, assim, aonde eu vou e sobre o que eu vou falar. Nesse caso, como eu falei, uma pessoa da Alura viu uma palestra minha e falou para o Paulo, poxa, chama a Roberta para fazer um Hipsters sobre o Stack Overflow. E foi no comecinho do Hipsters isso. Uhum. Aí eu fui, fiz, e depois o Paulo me chamou de novo para um outro episódio sobre outro assunto. E aí, 3 episódios depois, ele, pô, Roberta, você já veio 3, 4 vezes, você não quer apresentar junto? Acho que vai ser legal ter mais uma co-apresentadora. E foi assim, mas foi na sorte, né? Foi que bom que alguém indicou minha Que palestra para o legal. Paulo e que a gente conseguiu criar ali uma química bacana, né? Sim. Eu gosto muito de gravar podcast, me deixa bem menos ansiosa que palestrar. Eu acho que você tem razão no que você fala de sorte, mas você também tem que ver que tem uma certa competência também, né? Então não adiantaria nada você ter tido essa sorte lá, gravado e, pô, se você não tivesse um papo legal, né? Que no final é um papo legal. Se não tivesse um papo legal, conseguisse se expressar e tal, também não ia resolver. Então, pô, tem esse mérito também aí. Ah, obrigado, Felipe. Bondade sua. Mas tem um pouco de. Sempre tive. Eu nunca fui uma pessoa tímida, assim. Eu não tenho. Eu tenho facilidade para falar em público. Que, que bom que eu tenho, né? Naturalmente, sempre foi algo. Nunca foi Legal. algo que me preocupasse, nem que me deixasse ansiosa, não. Mas foi assim que eu comecei com o Hipsters, com o podcast, e a gente já tá aí no episódio 250, eu acho. Eu entrei mais ou menos nos 50 por ali, então já tem E bastante é um por coisa. semana, né? Então é bastante tempo. É, bastante tempo. Muito Acho bom. que começou em 2017, se não me engano. Então já vai Muito bom, fazer muito bom. 4 anos aí. Uma perguntinha final também, vai. Eu falei que já era o final, mas uma perguntinha final. É, Eu sempre faço uma pergunta. É meio boa essa pergunta, tá? Mas o que hoje a Roberta gasta uma grana, assim, tipo, uma coisa material? Tem muita gente que fala viagem, mas, pô, viagem agora não tá dando, né? É. Mas o que você curte, assim, de, sei lá, algum equipamento, ou coisas de fazer exercício, ou coisas pra cozinhar, comida? Sommelier de café, se não é sommelier de café, todo programador tem uma história com café aí. Sei lá, Não, cara, prensa isso- francesa, de... não sou, cara, não sou sommelier de café. Também não gasto dinheiro com tecnologia, engraçado. Eu não tenho o último celular lançado, eu não tenho a última Alexa, o último Kindle. Eu sou bem devagar com essas coisas. Eu gasto dinheiro com comida mesmo. E comida. isso eu gasto assim, É bom, feliz e gostoso. tranquilo. Eu gosto muito de comer. Eu tenho a sorte de morar numa rua abençoada em São Paulo, que tem muitos bons restaurantes. Então, mesmo agora com a pandemia, o legal é que todo restaurante de São Paulo está entregando, está fazendo delivery, né? Aham. Inclusive os restaurantes Michelin, os restaurantes mais estrelados da cidade também fazem delivery. Mas isso é uma coisa muito de mim, desde quando eu era estagiária, eu guardava dinheiro para comer bem, sabe? Ir em restaurantes diferentes, comer coisas diferentes. Eu lembro de uma vez que que fui viajar, fui pra Europa, e eu fui num restaurante que tinha uma sopa muito famosa, chama sopa VGE, do Paul Bocuse, no interior da França, e foi uma sopa que ele propôs para o vice-presidente da França nos anos 60. E ele ainda faz essa sopa até hoje. E a diaba da sopa, Caraca. Felipe, é 70 euros. Uma sopa. Era 70 euros. E é uma entrada, não é um Caraca. prato. É uma entrada, que é uma canequinha de sopa. E eu fui e disse, eu vou guardar dinheiro, mas eu vou tomar essa sopa, porque eu não posso não tomar, como que eu posso vir aqui no Então, esse é o meu hobby caro, assim. Isso é um negócio que eu Experiência gastronômica. não olho o preço, cara. Quando eu olho o cardápio, eu não olho o preço. Eu guardo dinheiro para gastar com isso. E eu lembro que houve uma época, eu nunca não tinha carro, não tinha filho, né? Eu tinha um salário apertadinho e tal. Eu morava no Rio sozinha. Eu nunca pedi dinheiro para meus pais para nada, então eu pagava minhas contas, tudo. Mas também não gastava com abadá, com celular, com carro, com nada disso, né? E nem com passagem. Sim. Nessa época eu não conseguia viajar para Recife para visitá-los muito. Mas com comida eu gastava.
Olha, eu acho que foram uns 3 anos sem eu guardar R$ 1, assim. O pessoal, tô guardando dinheiro para comprar um apartamento. De que bom para você. Eu não sei como, eu não consigo guardar nada, porque eu como o meu dinheiro inteiro. Então, acho que esse é o meu guilty pleasure aí. Que legal, que legal. E você chega a consumir, eh, sei lá, reality show, filmes, séries sobre culinária, sobre Cara, gastronomia, assim, demais. porque depois que veio o Adoro, cara. MasterChef, meu, nossa, minha esposa só vê isso. Putz, adoro MasterChef também, adoro. E é engraçado que o Linhares também é um grande cozinheiro, né? Muito mais experiente que eu, por sinal. E Aham. eu acho que o Linhares deveria até ir pro MasterChef, inclusive, que faz o podcast com a gente lá no Hipsters. Mas eu compro muito livro de gastronomia. Eu tenho uma coleção de livros de receita enorme, só que eu gosto de ler. Eu não gosto de fazer necessariamente, né? Eu leio as receitas, minha esposa fica puta. Eu digo, pô, você compra esses livros, 300 receitas de bolo, não faz um bolo. Eu digo, é que eu gosto de ler a receita. De saber como é feito, me fascina isso, sabe? Tipo, olha esse Aham. prato aqui, esse prato foi inventado em 1780, e ele era feito na lenha com pato e batata desse jeito aqui. Eu acho fascinante. O universo da Já assistiu gastronomia. Chef's Table? Já, Chef's Table, olha, Chef's Table é legal, né? aquele outro salt, como é? Sal, gordura, calor e acidez. É um documentário sobre os princípios de gastronomia do ponto de vista da química e tal. Eu sou fascinada, eu acho muito legal. E sempre foi assim, desde pré-adolescente eu já gostava de experimentar comidas diferentes, sempre fui muito aventureira também na, Legal, legal. na comida. Muito bom, Roberta. Acho que é isso aí. De novo, muito obrigado por aceitar bater um papo comigo aqui. Foi muito legal saber um pouco da sua história, de como você conheceu o computador, tecnologia, como foi as suas vontades para trabalhar no Stack Overflow, trabalhar remoto, você criando conteúdo hoje no Hipsters. E, pô, fica o espaço final aqui para você dar o seu recado aí, sei lá, chamar o pessoal para escutar o podcast ou o que você quiser. O espaço é Pô, seu. Felipe, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei, foi um papo muito legal, né? Realmente se sente conversando com um amigo, né? Em casa, num bar, um negócio assim. Muito, muito obrigada. Eu moro no Twitter, então para quem quiser conversar comigo, mandar mensagem, eu saber o que eu estou fazendo, é a forma mais fácil, né? A minha arroba é RLA4, então ela é curtinha, o que significa que né, pode me marcar e mandar textão, que cabe bastante caractere, mesmo me marcando. Mas fora isso, toda terça-feira a gente tem episódio do hipsters.tech, do podcast da Lura sobre tecnologia, e acho que é isso. Fechou então, obrigado você que está assistindo ou escutando o Fecha Tag até agora. Obrigado, Roberta, e até o próximo episódio. Até mais. Obrigada.